A Qualicorp acredita que tudo isso vai passar. Mas enquanto não passa, investimos mais de 14 milhões para ajudar o Brasil a combater a pandemia. No Rio e em São Paulo, a Qualicorp se associou a grandes empresas para entregar 345 leitos ao sistema público de saúde. Milhares de vidas estão sendo salvas. Juntos, daremos a volta por cima. Boa tarde, meu nome é Gedson Marques Maioli, estou conselheiro federal da OAB do Espírito Santo, sou advogado, pós-graduado em processo civil e pós-graduado em compliance e governança, tenho domicílio em Guarapari, Espírito Santo, ocasião na qual tive a felicidade de ser presidente da subseção por 3 mandatos. Cumprimento à advocacia, aos acadêmicos, a todos que nos acompanham e aos nossos palestrantes. Não posso deixar de agradecer à Diretoria Nacional da OAB, à Escola Superior da Advocacia, pelo convite e parabenizar a todos pelo Congresso, que desde já se registra o seu sucesso. Com ensejo, registrar a honra de participar, ladeado de respeitáveis advogados e advogada, ora palestrantes. Estarei colaborando na condição de moderador, cabendo repassar algumas regras. O painel tem duração de 1 hora e a orientação é de que não podemos ultrapassar esse tempo em respeito aos demais painéis. Nosso painel conta com a participação de colegas renomados, Dr. Carlos Alberto Carmona, doutor em Direito Processual pela Faculdade de Direito da USP, especialista em Direito Processual Civil e Direito Processual Internacional, bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da USP, professor titular de Direito Processual Civil da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Dr. Pedro Antônio Batista Martins, advogado, coautor da lei de arbitragem, tendo escrito 4 livros sobre o tema e os comentários a respeito de títulos de crédito do Código Civil. Publicou vários artigos sobre arbitragem e outros temas do direito. Atua como consultor, árbitro, parecerista e integra o conselho de diversas instituições arbitrais. Foi professor de Direito Comercial Societário e Arbitragem. Atuou por 2 mandatos como conselheiro do Conselho dos Contribuintes do município do Rio de Janeiro. Doutora Selma Lemes, doutora em Integração da América Latina, mestre em Direito Internacional, professora e advogada com foco em arbitragens nacionais e internacionais. Bem, como dito, o painel trata dos rumos da arbitragem depois da Covid. É inegável a sua pertinência diante do cenário que vivemos e, nem seja, eu vou passar a palavra aos nossos palestrantes, iniciando com uma pergunta ao nosso palestrante, doutor Carlos Alberto Carmona. Quais seriam, doutor Carlos Alberto, as matérias mais discutidas em arbitragem e qual é o cenário que se prevê para a prática arbitral após a pandemia do Covid? Obrigado, Gedson. Boa tarde a todos. Gedson, apenas uma pequena correção. Eu fui professor titular do Mackenzie durante 20 anos. E eu saí do Mackenzie, agora me dedico só à Universidade de São Paulo, em 2005. Então, durante 20 anos eu fui mesmo professor titular de Direito Processual da Universidade de Mackenzie, com muito gosto e muito orgulho. Boa tarde a todos e respondendo ao seu primeiro questionamento e começando aqui a nossa conversa sobre os efeitos dessa pandemia, o que nós já estamos percebendo é que começam já a aparecer aquelas primeiras causas em que as partes alegam que houve, por conta deste fato inédito e inesperado, houve uma modificação das bases objetivas dos contratos. Então, procuram, por meio de arbitragem, naqueles contratos onde havia cláusula compromissória, procuram, por meio da arbitragem, fazer a necessária adaptação, revisão desses contratos, para que ele possa, de alguma maneira, sobreviver a essa pandemia. Nós estamos percebendo, por exemplo, que contratos de fornecimento de média e longa duração estão sofrendo bastante por conta desta impossibilidade de continuidade natural
dos serviços, dos trabalhos e dos contratos. Os contratos de locação são aqueles que, num primeiro momento, são os que mais sofreram o impacto dessa pandemia, e tudo isso entra para a arbitragem. O que nós estamos também reparando é que, primeiro, entram as ações cautelares, porque não há tempo de montar o tribunal arbitral. Então, a parte requer a instauração do procedimento arbitral e imediatamente vai ao juiz togado, que for mais próximo, para pedir a ele uma medida de urgência, que depois o tribunal arbitral pode confirmar, modificar ou revogar. E aí, quando a arbitragem é finalmente instituída, o que nós estamos vendo é que já vem sempre com alguma liminar do Poder Judiciário. As partes apressadas, com problemas imediatos de caixa, têm que tomar as medidas necessárias para resolver essa emergência. Então, a gente já começa a arbitragem com esse clima de emergência, urgência e de um certo desespero, né? Porque alguns negócios ficaram altamente prejudicados, e você, como árbitro, tem que tentar ver se há alguma saída para controlar esses negócios. Bom, esse é o momento que nós estamos vivendo hoje. Nós precisamos ver como é que nós vamos conseguir operar com esta primeira realidade, que é o que está afetando mais as nossas arbitragens. É claro que essas mesmas partes que ingressam com a arbitragem nesse cenário já de urgência deparam-se ainda com estas novidades todas, como essa que nós estamos vivendo agora aqui, nesse nosso debate, que é não poder presencialmente expor a sua causa, apresentar as suas razões, tudo isso agora é feito eletronicamente. Os árbitros rapidamente convocam uma primeira audiência para discutir esse cenário de emergencial, normalmente de cautelaridade ou, eventualmente, de antecipação de tutela, e tudo isso é feito um pouco de afogadilho, porque as partes que já estavam começando a se acostumar com as audiências arbitrais, que mostram uma grande diferença com tudo aquilo que a gente vê nas audiências perante os nossos tribunais e perante os nossos juízos de primeira instância, quando já estavam se acostumando, agora vem essa novidade de ter que se submeter a esta nova modalidade de comunicação. A boa parte disso tudo, e a boa surpresa, a grata surpresa, é que os advogados vão se adaptando de maneira muito rápida a este novo modelo. E nós estamos percebendo que os advogados, num primeiro momento, mostraram alguma perplexidade, mas agora que tudo isso passou a ser inevitável, estão se acostumando a fazer audiências não presenciais, sustentação com estes programas, com esses programas que nós pouco conhecíamos ou pouco manipulávamos, e tem advogado que já está craque, né? Em compartilhar a imagem, apresentar PowerPoint, já não se atrapalha mais. Alguns tomaram o cuidado de estabelecer, por exemplo, equipes. Cada um faz uma coisa dentro da equipe, então um está falando e o outro está manejando lá o compartilhamento da tela com a exibição do PowerPoint. Isso tudo está funcionando de maneira razoavelmente boa. Eu não diria nem precário. Outro dia eu vi alguém dizendo isso está funcionando de maneira precária. Não, o precário é provisório, o precário é uma palavra que dá a entender que o mecanismo não é bom, é ruim. Não é isso que está acontecendo, não. Ao contrário, eu acho que as pessoas estão se acostumando, estão manejando bem essas novas plataformas, estão começando a aprender os recursos de todos esses programas e as coisas estão fluindo de maneira natural. Agora, veja bem, nós estamos diante de uma inevitabilidade. Então, nolente ou volente, é assim que a coisa vai ser. Gostando ou não, é assim que nós vamos ter que nos manter nos próximos meses. E talvez o próximo semestre não mostre nenhuma alteração em relação a este cenário. O que leva, então, a uma preocupação. Muitas audiências foram, em abril e maio, por exemplo, adiadas para outubro, para novembro, com essa expectativa de que a pandemia poderia já arrefecer e talvez pudéssemos manter as audiências presenciais. Sinceramente, eu acho que isso não vai acontecer. Eu acho que essas audiências que foram marcadas para outubro, para novembro, vão acabar se realizando de forma não presencial, com o uso dessas plataformas. E aí, no correr dessa nossa discussão, nós vamos ver que problemas os advogados vão ter que enfrentar, ou melhor, que problemas eles vão ter que resolver, porque isso é inevitável, como eu disse, e, portanto, nós vamos ter que nos adequar a essas novas circunstâncias. Jetson, posso complementar? Interessante a colocação do professor Carmona, e eu queria voltar um pouquinho para a primeira parte da pergunta.
que é quais são as matérias mais discutidas em arbitragem. Então, acho que a gente tem dois cenários aqui, né? O primeiro é o passado, né? O passado, quais eram as matérias que mais eram apresentadas para a arbitragem? A primeira delas eram questões societárias, né? São questões societárias, conflitos entre sócios. A segunda eram questões com referência à engenharia, a contratos de engenharia, uma demanda imensa nos contratos de engenharia. E a terceira seriam nos contratos empresariais em geral. Bom, o que se verifica, se prevê após a pandemia? Bom, a primeira questão é que nós não temos ainda como avaliar toda a repercussão do que nós estamos, do que está acontecendo, porque ainda estamos no meio do furacão, né? Mas já dá para vislumbrar alguns temas que serão debatidos com certa frequência. Os mais, assim, que eu digo, os mais, não mais importantes, mas os realmente que são delicados, são as questões envolvendo a administração pública, os contratos de concessão, e nós sabemos que há setores que foram extremamente atingidos, né, como o setor de aeroportos, rodovias, além daqueles contratos que o professor Carmona também comentou. Então, essa é uma questão que nós temos que saber como nós vamos resolver, e o Estado vai resolverá essas questões. Há de se argumentar, e eu acho que isso é muito importante, que antes de você pensar numa demanda arbitral ou judicial, a melhor solução no momento é tentar resolver as questões por negociação e por mediação. Na área da administração pública, isso já se mostra inicialmente bem factível, porque temos uma legislação de mediação que propicia isso. Na área privada, as questões são iguais. E há-se também de considerar que nós estamos aqui num jogo de perde-perde, não é de ganha-ganha, porque todos sairão perdendo, né? E alguns mais, outros menos. E o que é mais importante de tudo é analisar o contrato, né? Matriz de risco, base contratual, o que as partes estabeleceram, quais são os riscos que assumiram, o que está previsto no contrato. Então, são as discussões que vão ser levadas para a arbitragem, e é o que a gente prevê nesse cenário futuro, que haverá uma demanda, uma quantidade maior de arbitragem, isso indubitavelmente, especialmente considerando que a arbitragem está vertida ou tem como base as relações comerciais e empresariais. Acho que, de acordo com a primeira pergunta, acho que seria isso. Passo a pergunta, então, para o Pedro fazer as complementações dele, se o doutor Gedson estiver de acordo. Pedro, você está sem som. Pegando uma carona no que Selma e Carmona falaram, Gedson, antes de tudo, boa tarde a todos. Uma felicidade poder participar desse grande congresso do Conselho Federal da OAB, sendo moderado pelo Gedson, que é da cidade belíssima de Guarapari. Fez questão de dizer, e eu faço questão de frisar, que é uma cidade muito bela, já estive, umas praias bonitas. Será sempre bem-vindo, Tudo. A Selma falou em mediação e negociação. Sem dúvida, quando surgiu essa pandemia, uma das primeiras coisas que me veio à cabeça é o seguinte: é importantíssimo que o Poder Judiciário se proponha a ter um campo enorme para mediação, para mediar esses conflitos. E isso foi feito. Isso foi feito em vários tribunais, inclusive, se não me falha a memória, uma recomendação do CNJ. Agora, antes de tudo, é preciso que as partes, porque essa situação é uma situação que afeta ambas as partes, não é uma situação num contrato bilateral que uma parte foi afetada por um fato superveniente. Esse fato superveniente afeta essa parte aqui, mas essa parte ela tem, muitas vezes, reflexo em outros contratos que essa parte tem numa relação de cadeia contratual. O básico é a boa-fé. Nós temos que trabalhar a negociação e a mediação com toda a boa-fé possível, porque é um momento em que nós temos que ter um olhar para o outro. Esse olhar é importantíssimo para que as partes possam sair mais fortes dessa relação contratual. Então, mediação é importantíssimo. O Carmona mencionou as liminares. Realmente, as partes já vêm com um pedido cautelar e vai caber, obviamente, ao tribunal arbitral avaliar
se mantém, revoga, enfim, altera esse pedido liminar. Mas surge agora também uma oportunidade, a par da oportunidade da mediação crescer e tomar mais corpo no Brasil, e enfim, inclusive difundir essa cultura, nós podemos pensar no chamado árbitro de emergência. Por que não utilizar o árbitro de emergência que está previsto em vários procedimentos, vários regulamentos das câmaras de arbitragem no Brasil e, inclusive, CCI, que hoje também está no Brasil? Eu acho que é uma oportunidade para uma reflexão, porque o árbitro de emergência, muito embora possa demorar um pouquinho mais do que os 2, 3, 4, 5 dias que se obtém uma liminar ou não no Poder Judiciário, ele vai ter mais tempo, disponibilidade para se aprofundar na análise daquele caso, o que não ocorre no Poder Judiciário devido à demanda brutal de processos que os juízes têm, infelizmente têm. E depois nós teremos várias dessas questões que serão levadas à arbitragem e, devido à dinâmica da arbitragem e por ser um procedimento sem recurso, aquela decisão ela vai transitar mais rápido em julgado do que a que transitará no Poder Judiciário. E aí, dependendo do volume de decisões que nós tenhamos sobre questões ligadas a resultantes dessa pandemia, né, que afetando os contratos, nós teremos decisões arbitrais que poderão ou poderiam ser levadas ao Poder Judiciário como uma forma de encaminhamento por uma das partes a reforço da sua defesa dos seus direitos. Mas, para tanto, nós precisaríamos de ter essas decisões publicadas no âmbito das câmaras de arbitragem. Então, é outra oportunidade que nós devemos avaliar se vale a pena ou se não vale. É toda uma questão de publicização da sentença, mas eu creio que, hoje em dia, a vasta maioria das câmaras e dos próprios operadores da arbitragem entendem que a publicização de sentenças ela é importante por uma série de razões. O Carmona falou que a audiência vai demorar. A audiência presencial, eu creio que esse ano será muito difícil, ainda que falemos em final de novembro, dezembro. Mas, no meu modo de ver, esse sistema da audiência remota ele veio para ficar. Não vai se aplicar a todo e qualquer procedimento, mas vai se aplicar a uma boa parcela dos procedimentos arbitrais. E, lá na frente, com uma vantagem. Não haverá mais a necessidade de isolamento e de distanciamento social. Então, os advogados poderão estar juntos no seu escritório, os árbitros, se estiverem na mesma cidade, poderão estar juntos, senão também não será tão perturbador para o tribunal arbitral que um ou dois estejam juntos e dois estejam juntos e o outro não, por exemplo. Isso também facilitará em muito o desenvolvimento da arbitragem por videoconferência, arbitragem remota. Muito esclarecedor as manifestações dos doutores. E aí eu faço também uma consideração no sentido de que existe realmente um cenário pós-pandemia em que tem muito receio da judicialização continuar trazendo a morosidade que a advocacia vem há tanto tempo aí registrando e os jurisdicionados. E a gente vê realmente um movimento no sentido de que se busque as formas de composição extrajudiciais, de solução de litígios, que até as regras de governança, compliance, já passam a incentivar nos próprios contratos, no código de conduta, a forma da mediação, a forma da arbitragem como forma de solução dos litígios, né?
Então, realmente, existe um sentimento que a judicialização ela deve aumentar, mas é necessário que a advocacia exerça um papel aí, até mesmo como protagonista nas orientações, nas consultas, de apresentar, principalmente fora dos grandes eixos, Rio, São Paulo, Brasília, os instrumentos da mediação e da arbitragem, né? Então, assim, eu que estou aqui a uma cidade interiorana, a 50 quilômetros de Vitória, nós temos muito essa percepção e a necessidade de trazer essa cultura das formas de solução extrajudicial de conflitos para as relações particulares. O doutor Pedro ia comentar alguma coisa? Eu acho que é uma grande oportunidade que nós temos para difundir a cultura da mediação. É uma grande oportunidade. Os advogados têm que se familiarizar mais com esse instituto. E, infelizmente, aqui no Brasil, por exemplo, o Poder Judiciário não tem a faculdade, o poder, como tem em alguns estados nos Estados Unidos, que alguns tribunais lá disseram o seguinte: olha, ninguém aqui vai distribuir ação judicial que resulte de questões advindas da Covid, tá? Ou que não seja urgente e relevante. Então, vocês aguardem, porque nós agora vamos centrar a bateria no que tem urgência, que são os problemas advindos da Covid. Então, só me tragam para os tribunais o que for relevante e que for realmente urgente, senão só daqui a um tempo. Perfeito. Doutora Selma Lenz, como o Brasil se situa no ambiente internacional de arbitragem e o que se esperar após a pandemia? Doutor Jedson, então agora, como eu estou começando, vou dar uma satisfação muito grande estar aqui com os senhores, que não fiz isso inicialmente, estar com meus colegas Carlos, Alberto Carmona e Pedro Batista Martins, e todos que nos ouvem. Bom, como é que o Brasil se situa em termos de arbitragem no mundo? O Brasil tem um papel de destaque muito grande no mundo. Por quê? Porque, em decorrência da envergadura dos negócios que são aqui firmados, né? Evidentemente que isso teve uma aceleração e um desenvolvimento muito grande há cerca de 24 anos, praticamente, quando a lei de arbitragem entrou em vigor. Antes disso, eram raríssimos os casos de arbitragem internacional e mesmo de arbitragem doméstica, portanto, o Brasil não tinha uma relevância. Tudo isso mudou com a lei de arbitragem. Hoje, o Brasil, no cenário internacional, ele está sempre entre os 5 primeiros países do mundo em número de arbitragens. Isso nós estamos falando das pesquisas da Corte Internacional de Arbitragem da Câmara de Comércio Internacional, que, inclusive, no momento de tomar a deliberação de instituir um escritório regional na América Latina e Caribe, optou pelo Brasil. Então, nós temos em São Paulo um escritório da CCI da América Latina, em São Paulo, e que também São Paulo é uma das líderes mundiais, está sempre entre as 10 primeiras do mundo em termos de sediar arbitragens internacionais. As arbitragens envolvendo não apenas a CCI, por exemplo, quando nós falamos de arbitragens internacionais da CCI, nós não estamos nos referindo às arbitragens com elementos estrangeiros apenas, mas também com as arbitragens domésticas, né? Esse percentual que nós temos, o ano passado, por exemplo, nós estávamos em 3º lugar, esse ano em 5º lugar na CCI, é resultado das arbitragens domésticas. Então, são conflitos de arbitragens entre empresas brasileiras que são levadas à CCI. E a envergadura desses conflitos, vamos dizer assim, é realmente imenso, tá? São debatidos questões, especialmente questões de engenharia nesses contratos internacionais, como também de fornecimento, suprimento, de quem está do lado de fora e olha para o lado de dentro. Isso porque eu falo, porque eu tive a oportunidade de ficar 6 anos na CCI como membro brasileiro. Foi uma surpresa muito grande para nós ter um critério comparativo e ter realmente a noção da importância do nosso comércio internacional, porque nós estamos falando de comércio internacional, em termos de arbitragem. Aqui no Brasil, nós também temos aqui as câmaras brasileiras que também atuam com arbitragens com um elemento de conexão estrangeiros, né?
mas a arbitragem no Brasil, no cenário atual, ela é considerada, o Brasil é considerado um leading case em termos de desenvolvimento da arbitragem. E tudo isso se deve ao quê? Se deve à lei de arbitragem, que é uma lei, a Lei 9.307, que é uma lei simples, e do ponto de vista internacional, ela tem uma característica especial, ela é uma lei monista. O que significa isso? Significa que nós não temos um texto especial para a arbitragem internacional e para a arbitragem doméstica, é um texto só. Isso faz com que nós atraímos para o Brasil, podemos atrair para o Brasil arbitragens com partes estrangeiras, porque quando a arbitragem tem sede no Brasil, ela é considerada nacional. Isso faz com que você já queime algumas etapas do que, diferentemente de uma sentença estrangeira, que teria que ser homologada pelo Superior Tribunal de Justiça. Então, o que a gente pode dizer é que a arbitragem com elementos internacionais e a situação da arbitragem do Brasil no mundo é um país que lidera as arbitragens comerciais internacionais. Doutor Carlos Alberto, doutor Pedro, gostaria de acrescentar algo? Eu concordo com a Selma sobre a importância do monismo, essa ideia de que nós não temos uma arbitragem, uma disciplina específica para arbitragem internacional. Isso faz com que na arbitragem doméstica nós utilizemos os mesmos padrões da arbitragem internacional. Isso acabou fazendo com que os advogados brasileiros ficassem muito mais afeitos a um processo mais deformalizado, ou seja, um processo transnacional. A gente perdeu um pouco aquela visão que nós tínhamos do processo, sempre segundo um padrão do Código de Processo Civil, que não se aplica à arbitragem. Então, no momento em que nós, advogados brasileiros, estamos atuando nas arbitragens domésticas com padrões internacionais, quando a gente tem eventualmente que atuar na arbitragem verdadeiramente internacional, nós nos sentimos um grande problema, uma grande dificuldade, porque nós estamos acostumados a esse padrão. Isso quer dizer, então, que ao longo desses últimos 25 anos, a lei de arbitragem vai fazer 24 anos agora em setembro, nesse período nós tivemos o tempo suficiente para nos acostumar com o padrão de processo transnacional. E agora, com a pandemia, nós acabamos na arbitragem doméstica seguindo muitas das recomendações dos mais importantes órgãos de arbitragem internacional, sejam as câmaras de comércio internacional, como a CCI, como a LCIA de Londres, enfim, câmaras que estão atuando já há muito mais tempo do que as nossas câmaras domésticas, e, portanto, nós não sentimos nenhuma dificuldade de atuar também na arbitragem internacional. São as mesmas plataformas, são os mesmos problemas, são as mesmas disciplinas, as guidelines que vão sendo editadas pelas entidades que cuidam da arbitragem e por estas câmaras, que são, portanto, direcionamentos pragmáticos, acabam sendo implementados também no Brasil, também para as arbitragens domésticas. Isso para os nossos advogados tem sido um aprendizado bastante precioso, né? A arbitragem, ela não precisa de advogado. Quer dizer, a lei de arbitragem é muito clara, ela dispensa a presença do advogado. Agora, honestamente, nesses últimos 24 anos, eu já atuei em mais de 400 arbitragens. Eu não me lembro de uma única arbitragem onde a parte não tenha sido representada por advogado. Portanto, embora o advogado não seja necessário em termos legais, a lei de arbitragem não exige a presença do advogado, o advogado acabou tornando-se um elemento indispensável exatamente pela sua expertise, exatamente por conta dessa expertise que ele foi adquirindo ao longo do tempo com esta prática nacional com padrões internacionais. Então, esse realmente é um ganho que nós podemos demonstrar na prática da nossa arbitragem. Agora, o Pedro levantou um tema que é o do árbitro de emergência, e eu queria até complementar, ou, na verdade, fazer um contraponto à colocação dele, porque, de fato, claro que o árbitro de emergência pode ser uma alternativa para a parte. O árbitro de emergência agora está sendo incorporado também nos regulamentos dos órgãos arbitrais brasileiros. Se tiver uma medida de urgência e ainda não tiver tido o tempo de instaurar a arbitragem com a nomeação de todo o painel, você pede a nomeação de um árbitro que vai acontecer em 10, 15 dias, e este árbitro vai resolver só a questão de urgência. Depois, o tribunal arbitral poderá modificar,
confirmar ou cassar a medida que este hábito de urgência vai tomar. Isso pode ser uma medida mais rápida até do que aquela que a gente consegue no Poder Judiciário, ela pode ser uma medida mais técnica, que, afinal de contas, eu estarei no âmbito da arbitragem, isso tem uma vantagem de manter, eventualmente, o sigilo, se for essa a regra que as partes escolheram. Entretanto, a grande desvantagem, exatamente neste momento de pandemia, é o custo. Esta arbitragem, esse hábito de emergência, custa muito caro. Na CCI, por exemplo, aqui no Brasil, vocês vão pagar algo em torno de R$40 mil, pelo menos, para ter um árbitro de emergência. Nas câmaras brasileiras, a Brasil-Canadá, a Fiesp, Ciesp, o custo não será tão menor do que este. Ou seja, no momento em que o dinheiro está bastante curto e as empresas estão realmente cortando na carne, exigir delas o pagamento destas tarifas torna ainda mais exasperante a atividade jurisdicional. Jurisdicional, porque a arbitragem é exercício de jurisdição. Então, as partes, mesmo tendo a possibilidade de recorrer a um árbitro de emergência, e quando você tem isso no regulamento, não significa que você está proibido de ir ao Poder Judiciário para pedir a medida de emergência se o tribunal ainda não estiver composto, as partes preferem ir ao Poder Judiciário, porque lá podem, ou pagam muito menos, porque o judiciário costuma custar menos, pelo menos em valores absolutos, do que a arbitragem, o desencaixe, pelo menos inicial, é menor, e, eventualmente, a parte, no momento de agrura, pode até contar com o benefício de gratuidade. Então, as partes têm optado por ir ao Poder Judiciário e não utilizar o hábito de emergência. Embora a lembrança do Pedro seja correta, é mais uma alternativa, mais uma possibilidade que a parte tem de ficar adstrita ao âmbito da arbitragem, que é o âmbito que ela escolheu, afinal de contas, por conta de uma cláusula compromissória ou por conta de um compromisso arbitral. Pedro. Eu queria fazer só uma complementaçãozinha, Carmona, nisso que você falou, porque tem uma pesquisa muito interessante aqui das várias empresariais de São Paulo, em que ficou demonstrado que 70% do movimento das câmaras empresariais e de arbitragem, São Paulo tem essas câmaras especializadas, 70% representam a utilização do Poder Judiciário para medidas prévias à arbitragem, medidas cautelares, né? E também uma quantidade muito pouca, ínfima praticamente, de ações de anulação de sentença arbitral. Isso é interessante de notar que isso nos faz, podemos inferir, portanto, que são muito poucas as sentenças arbitrais que são submetidas a ações de anulação. Bom, era só isso que eu queria falar. E mais, né, Selma? O fato de nós aqui em São Paulo, falando agora da nossa realidade local, nós temos 3 varas empresariais e uma vara empresarial regional, que responde pela Grande São Paulo. Então, são 4 juízos que lidam com arbitragem. Nós estamos concentrando em 4 magistrados o conhecimento a respeito da arbitragem. E, portanto, esses magistrados, que talvez há 10 anos atrás nunca tivessem lidado com arbitragem na vida, hoje são especialistas em arbitragem. E estão criando, inclusive, mecanismos de proteção das suas decisões bastante válidos. Alguns juízes aqui de São Paulo, por exemplo, não concedem a liminar, a não ser depois de ouvir a parte contrária, o que fazem em 5 dias, com uma audiência determinada para este fim. Muito prudente, sabendo que aqueles 5 dias não vão invalidar a medida, que se for uma coisa realmente que não pode esperar, paciência. Mas, normalmente, nas questões comerciais, nas questões societárias, 5 dias, 10 dias, não é um caso de vida ou morte. E esses juízes estão conseguindo, com base nessa oitiva, nesse contraditório, ainda que precário, ainda que bastante limitado, uma cognição sumária, eles estão conseguindo qualificar melhor as suas decisões. Então, as partes aqui em São Paulo, não sei se no Rio acontece a mesma coisa, mas as partes aqui, eu estou só provocando, eu sei que não acontece a mesma coisa. Então, aqui em São Paulo, a gente tem essa grande vantagem de especializar os nossos juízes de primeiro grau e especializar também câmaras empresariais do Tribunal de Justiça. Então, nós temos um diálogo aqui em São Paulo bastante importante. E um outro detalhe, estes juízes têm participado dos nossos eventos de arbitragem, ou seja, são juízes que dialogam com a comunidade. Então, tudo isso tem provocado um ótimo crescimento da arbitragem e uma boa qualificação das decisões que esses juízes vêm tomando aqui na comarca de São Paulo e nas comarcas adjacentes que fazem parte desta região. Então, foi criado agora um juízo regional empresarial. Uma ideia bastante interessante, né? Então, só para
responder ao Carmona rapidamente, essa ideia é muito interessante, realmente nasceu no Rio de Janeiro, que foi o primeiro lugar que teve suas várias áreas dedicadas com competência exclusiva para tratar dos temas da arbitragem. E isso nós devemos muito ao próprio empenho dos juízes que lá estavam à época. Eu gostaria, não poderia esquecer de dizer, do Ayub, da Márcia Cunha, que eram juízes das varas empresariais, ajudaram muito aqui, com a ajuda da OAB, ajuda do Joaquim Muniz, pudéssemos, então, implementar esse sistema pioneiro no Brasil. E com relação ao ambiente, né, internacional, Gedson, realmente é uma felicidade olhar para o ambiente internacional e ver como o Brasil hoje lá está, né? Até a edição da Lei de Arbitragem, em 1996, o Brasil estava 100 anos atrás, se não mais, dos outros países, e aí eu diria dos países da América do Sul. Tá? Países que tinham ainda muito incipiente um sistema de arbitragem, o Brasil ainda estava bem atrás, isso sem falar nos demais países já mais avançados no mundo. Com a edição da Lei de Arbitragem, eu diria que o Brasil deu um salto triplo carpado, né? E isso deveu-se não só à qualidade da lei, que foi promulgada no Congresso Nacional, mas, obviamente, pela qualidade dos advogados, né? E daqueles que começaram, naquele início, a operar as arbitragens, né? A criar os sistemas, as ordens processuais, todo aquele mecanismo de andamento do procedimento arbitral, a trabalhar os regulamentos, a aperfeiçoar um regulamento ou outro, a criar câmaras de arbitragem. Nós tivemos um avanço doutrinário, a comunidade, uma boa parte da comunidade jurídica comprou a ideia imediatamente, ainda enquanto a lei estava sub judice, a sua constitucionalidade. Empresários também encamparam, e nós tivemos algo que, para mim, foi assim raro. Começamos a ter vários congressos, vários seminários, revistas de arbitragem passaram a ser editadas. Então, houve um ganho, crescimento na doutrina. O Poder Judiciário, muito embora uma ilha aqui, outra ilha ali de resistência à arbitragem, funcionou muito bem. Nós começamos a ter jurisprudência e doutrina já mais avançada ou praticamente em igual condição a países cujo desenvolvimento da arbitragem era flagrante. E aqui nós podemos falar de França, de Espanha e sei lá de quais outros países. O Brasil se tornou logo o terceiro maior país com número de arbitragem na CCI, que é a Câmara de Arbitragem, a Corte de Arbitragem mais importante, mais reconhecida no mundo, porque ela é de 1924, né? E passamos a ter advogados extremamente qualificados trabalhando na arbitragem, foram extremamente ágeis no entendimento de que na arbitragem não se aplica o Código de Processo Civil, nós vamos aplicar um regulamento, que é um caderninho pequenininho, com poucas regras. Aquilo, no primeiro momento, choca, mas logo no segundo momento, diante da própria agilidade e capacidade dos advogados, isso, enfim, ficou no limbo, se perdeu rapidamente de vista. E nós tivemos, então, um crescimento da jurisprudência, o STJ apoiando enormemente a arbitragem, a ministra Nancy Andrighi foi a ministra logo no primeiro momento entusiasta do Instituto, até porque ela também é entusiasta de mediação e outros meios de resolução extrajudicial de conflito, e o Brasil passou a ser a estrela internacional, referência internacional em termos de avanço na utilização da arbitragem e na utilização com qualidade. E essa visão do Brasil pela comunidade internacional, nós percebemos quando íamos lá fora e percebemos ainda hoje, e com isso o Brasil passou a ser a sede de processos e procedimentos arbitrais, ou seja, as partes despojaram um pouco de certa relutância com relação ao país. Por quê? Porque eles entendiam que a lei era uma lei adequada,
e entendiam que o Poder Judiciário era um poder amigo, ele conferia segurança jurídica enfim, estava apoiando o Instituto, tendo decisões bastante adequadas tecnicamente, e com isso, obviamente, o final da linha, ou que hoje nós queremos que seja já o início da linha, a arbitragem ela é um mecanismo, antes de tudo, de captação de investimento estrangeiro. A arbitragem, hoje, se nós formos olhar privatização, na época do governo Fernando Henrique Cardoso, a privatização teve aquele... como é que eu posso dizer? Ela foi extremamente profícua, em boa parte, por força de termos a arbitragem já instituída no cenário de telecomunicações, no cenário de oil and gas, no cenário de permissão e concessão de serviços públicos, essa lei antes da edição da lei de arbitragem. Então, o governo federal, à época, ele percebia claramente que, para atrair o competidor estrangeiro, atrair o capital estrangeiro, era necessário conferir a ele uma possibilidade de resolver os seus conflitos no modelo que ele utiliza mundo afora, que é via arbitragem. Então, o ambiente é o melhor possível, graças a Deus. E aos advogados e aos árbitros, obviamente, às partes. Perfeito. E fica aí um recado de que a simplicidade da legislativa ela também atrai seus valores, né? Às vezes a gente, diante de uma regulamentação complexa, amarrada, travada, em prol de muitos princípios, aí, a gente acaba tendo uma âncora, né? Até mesmo para o aspecto do desenvolvimento econômico do nosso país. O doutor Carmona comentou sobre o custo, e aí quando citava a questão da arbitragem emergencial, e aí eu inicio com o doutor Pedro Batista, perguntando a ele a visão a respeito da impecuniosidade, a questão da ausência de recursos e o acesso à justiça em tempos de pandemia. A questão da impecuniosidade, Edson, o que eu posso te dizer é o seguinte: nós temos que ter, as partes têm que ter muito cuidado ao adotar a cláusula compromissória, ou seja, a cláusula de arbitragem nos contratos. Porque amanhã, se não tiver recursos para honrar os custos e despesas que resultam, que se originam de todo o procedimento arbitral, possivelmente enfrentará uma relutância do próprio Poder Judiciário. Se nós formos ver os Estados Unidos, por exemplo, aqui rapidamente uma comparação, os Estados Unidos ele tem alguma flexibilidade em deixar que a parte não observe a cláusula de arbitragem e vá para o Poder Judiciário em questões que demandam pouco valor. A Alemanha é extremamente liberal. Se a parte comprova, preenche alguns requisitos demonstrando que não tem recursos para ir para uma arbitragem, muito embora tenha contratado a cláusula de arbitragem, ele deixa que a parte vá ao Poder Judiciário. Agora, você já vai para uma França, a França já é muito mais restritiva. A França é muito mais restritiva. Do mesmo modo, o Brasil também é restritivo. O Brasil, normalmente, você tem decisões, já temos decisões judiciais nesse sentido, então você vai ter algumas que dizem, olha, isso compete ao tribunal arbitral, pelo princípio da competence. Se possível, se o tribunal, for possível, se a Câmara, o que quer que seja, viabilizar esse acesso, e nesse particular as câmaras não fazem também, e tampouco os tribunais arbitrais não tem muito rigorismo nesse particular, deixa que a parte parcele da maneira que seja possível. Agora, tem decisões que dizem, olha, os custos, questão de custo de despesa, não, isso aí não é tema suficiente para você não observar o que você contratou. Então, nós estamos aí no campo do pacta sunt servanda. Né? E outros dizem, não há ressalva na cláusula, não há uma reserva, uma exceção, ela não excepciona. Então, em suma, o que me parece é que a parte vai ter que realmente, para fugir da cláusula compromissória, vai ter que demonstrar claramente que não tem recursos para honrar aqueles custos, aquelas despesas.
ou seja, ela vai ter que demonstrar que ela não tem como, ela não vai ter como defender os seus direitos adequadamente se ela for para o procedimento arbitral. E então eu só digo o seguinte: nós temos que ter muito cuidado ao firmar a cláusula compromissória, mas nós temos aí financiamentos de terceiros que compram créditos ou que ajudam a parte e, enfim, e ficam com uma parte do êxito, que avaliam, tem financiamento de vários modos. Então, quer dizer, essa é uma questão que possivelmente surgirá em relação ao resultante da Covid, mas não é algo muito tratado pelos tribunais. Eu já vi grandes empresas deixarem de contratar assistente técnico em perícia por força de questões de caixa. Tá? Outras que fazem pedidos contrapostos, a chamada reconvenção, né? E não têm o dinheiro para pagar os custos, né, da taxa da Câmara, etc. E aí abre mão desses pedidos reconvencionais. Agora, isso tudo faz parte do procedimento. Isso faz parte do procedimento. Só complementando o que o Pedro falou, o que a gente verifica de um levantamento jurisprudencial é realmente que o judiciário brasileiro entende que a questão da vulnerabilidade da parte, a grande maioria das decisões, deve ser analisada inicialmente pelo árbitro. Né? Então, aí dando eficácia ao artigo 8º da lei, que diz que quem tem competência para analisar as questões preambulares da arbitragem é o tribunal arbitral, e salientando que só seria possível o judiciário suplantar essa questão se estivesse diante de uma cláusula arbitral teratológica, né? Que é os comentários que se verifica. Agora, indubitavelmente, na arbitragem não existe justiça gratuita. Então, não tem como se socorrer da arbitragem se você não tiver recursos para honrar com as custas e os honorários de árbitros, né? Uma solução que se mostra muito factível, o Pedro já falou, é a questão do terceiro financiador da arbitragem, que é uma prática internacional que há alguns anos já chegou ao Brasil, que esse terceiro faz um contrato e estabelece com as partes uma forma de financiar aquele procedimento, e aí é um contrato, um terceiro contrato, que ele pode negociar, participar dos frutos da arbitragem ou apenas financiar. Tem toda uma sistemática própria dessas empresas que trabalham com o financiamento de arbitragens. Seria esse mais ou menos o que eu queria complementar. Selma, eu diria que na Roma Antiga, talvez os latinos, de maneira geral, respondessem esse tema com o pacta sunt servanda, aquilo que foi convencional tem que ser cumprido, como o Pedro disse. Os italianos modernos, eles diriam diferente. Eles diriam que a causa del suo mal pianga se stesso. Então, o Jedson, que é também marquese, é oriundo, deve entender o que eu estou dizendo. Quem deu origem ao seu mal, chore, que se lamente. A arbitragem não é obrigatória. As partes instituíram uma cláusula ou celebraram um compromisso porque quiseram. Aí existe uma assunção de risco. E a assunção de risco é exatamente o da impecuniosidade, presente e superveniente. Quer dizer, se o sujeito coloca uma cláusula compromissória no seu contrato, ele está assumindo o risco de que, no momento em que o litígio ocorre, ele não vai ter dinheiro para pagar as custas do órgão arbitral. Ou ele não vai ter as custas porque ele fez um mau negócio, ele não teve sequer a curiosidade de entrar no site da Câmara que ele escolheu para saber quanto é que custa uma arbitragem. Então, de repente, ele é surpreendido, escolheu uma arbitragem CCI, com sede em Paris, e aí ele percebe que, para resolver uma questão de R$1 milhão, ele talvez tenha que pagar, no mínimo, $50 mil, se estiver tratando de árbitro único, o que pode ser desproporcional em relação àquele valor que ele está disputando. O azar é dele, escolheu mal. Então, ninguém vem a dizer que o fato de não poder pagar as custas vai fazer com que o litigante não tenha acesso à ordem jurídica justa, e isto, portanto, revogaria a cláusula compromissória. Negativo. Quer dizer, esta restrição ocorre por vontade expressa do litigante. Portanto, não há nenhuma restrição constitucional ao direito de acesso à justiça de maneira ampla. A parte escolhe acesso à justiça arbitral porque quer e assume necessariamente, portanto, um determinado risco.
Agora, esse risco é sério, porque, veja, o que acontece com quem precisa instaurar uma arbitragem e não tem dinheiro? A primeira coisa que ele faz é ir ao Poder Judiciário. Ele não vai instaurar uma arbitragem para saber se ele tem direito a um parcelamento ou se ele tem direito a uma justiça gratuita, porque enquanto ele não pagar as custas do órgão arbitral, ninguém vai responder nada para ele. Portanto, ele vai necessariamente ao Poder Judiciário. E o Poder Judiciário vai negar jurisdição a ele. Vai dizer, você escolheu a arbitragem, portanto, dá um jeito de ir para lá. Então, o artigo 8º, que a Selma está lembrando, não resolve o nosso problema, né, Selma? Porque é uma falsa solução. Você dizer, não, aí a competência é dos árbitros. Bom, que ótimo. Se você tiver a instauração de uma arbitragem por um impecunioso que não tem como pagar as custas, ele vai te dizer, olha, por favor, digam que a minha cláusula está revogada ou digam que eu não estou obrigado a esta arbitragem porque eu não tenho dinheiro para pagá-la. E os árbitros vão dizer, enquanto você não fizer o depósito das despesas do órgão arbitral e dos honorários do árbitro, nós não falamos com você. Essa é a verdade, é assim que vai funcionar. Portanto, não vai resolver esse problema. Então, a parte tem que saber que ela vai encontrar portas fechadas. A solução é essa que o Pedro levantou. Primeira, o third party funding. Quer dizer, você vai encontrar o financiamento de um terceiro. O que é também uma mera possibilidade. Se a tua causa é ruim, ninguém vai te financiar. Pode ter certeza disso. Você não vai encontrar financiamento para uma causa ruim, nem vai encontrar financiamento para uma causa de pequeno valor. Parcelamento é uma possibilidade. Só que o parcelamento significa pagamento. Se você não tem dinheiro, não adianta parcelar, porque você não vai pagar também. Então, é muito importante que esta questão fique muito clara. Quer dizer, no Brasil, nós adotamos uma posição bastante petrificada. Se você escolheu a arbitragem, é previsível que pode acontecer que você não tenha dinheiro para pagar as custas. Pode acontecer até que você não tenha dinheiro para pagar as custas por culpa do seu adversário. Imagine que você tem uma empresa que é totalmente voltada à fabricação de uma peça, por exemplo, que só um fornecedor compra. Se ele revogar o contrato com você, você não tem um centavo de rendimento. Portanto, você vai discutir este contrato que foi revogado injustamente, por hipótese, quem causou a sua impecuniosidade foi a parte contrária. E ainda assim, você não terá como superar esta determinação de que só pela arbitragem você vai resolver o seu ponto. Então, eu enfatizo essa colocação que o Pedro fez. Presta muita atenção quando você contrata. Isso é muito importante, contratar com responsabilidade, assumindo todos os riscos do contrato que você celebra. O pacto será cumprido. Pedro, fala aí. O Gedson, só complementando o Carmona, quer dizer, na linha do Carmona, como alguns dizem, a arbitragem está aberta a todos, tal qual o Hotel George V em Paris. Exatamente. É uma escolha. Interessante que esses contratos que estão sendo levados ao judiciário e o judiciário manda voltar para arbitrar são contratos de franquia. Tá? Então, analisando que o contrato ele pode ser de adesão, mas foi regularmente constituído, não tem escapatória, é arbitragem. Sim, mas aí também a gente, é claro, a gente fica um pouco de pena do franqueado, porque afinal de contas ele acaba se envolvendo num negócio que ele não conhecia muito bem e fica um pouco enredado. Mas, Selma, eu acho que estes vão formar o aprendizado dos demais. Quer dizer, vendo o que acontece com esses que não foram suficientemente preparados, não contrataram um advogado para rever o contrato antes de assinar, os demais vão contratar um advogado antes, para não ter esse dissabor depois. É duro dizer isso, mas é um aprendizado, e é um aprendizado para a sociedade de maneira geral. Uma sociedade leniente, que não respeita o que foi pactuado, é uma sociedade que naturalmente não vai dar certo. A malemolência no trato dos negócios cria bagunça, cria imprevisibilidade, tem um custo econômico altíssimo, porque o custo de transação, por conta desta malemolência, sobe de maneira exasperada. Se os tribunais não forem extremamente enérgicos, as coisas não vão andar bem. E, para nossa sorte, o Superior Tribunal de Justiça tem dado boa resposta a esta questão.
Inclusive, você lembrou bem dos contratos de franquia, em que o Superior Tribunal reconheceu que esses contratos podem sim ser submetidos à arbitragem, desde que, claro, tenham sido seguidos todas as recomendações do artigo 4º, parágrafo 2º da lei de arbitragem. Jedson. Bem, doutores, vamos chegando ao fim aí do nosso painel, nosso tempo se esgotando aí. Eu saio daqui gratificado, uma oportunidade de muito aprendizado, saio honrado em participar desse painel com renomados doutores, doutoras do segmento da arbitragem, e certamente teríamos aí tema para mais 1 hora, 2 horas de debate, de aprendizado. Eu vou encerrando com um aperto no coração, porque gostaria de passar aqui mais tempo com Vossas Excelências, mas, ao mesmo tempo, sair agradecido. Retribuo o convite a todos vocês, tendo a oportunidade de vir ao Espírito Santo, venham a Guarapari, estaremos aqui ansiosos para recebê-los. Tá? Muito obrigado pela oportunidade, e assim eu vou encerrando o nosso painel.